Salve, salve a todos, muito bem-vindos ao nosso quinto encontro, penúltimo ou último encontro de produção da nossa disciplina de internacionalização de negócios na era digital. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Cá estou eu, Prof. Capec, e cá aí estão vocês sorridentes até há pouco, todos felizes. Muito bem, moçada, vamos nessa. Vamos então para o nosso último encontro de produção, né, de conteúdo, de competências, com a apresentação de soluções para problemas reais de mercado propostos. E eu começo já reforçando algo que eu, enquanto não gravava, já dizia para quem estava online, que é em relação à atividade avaliativa que vocês já estão produzindo e vão apresentar na aula que vem, quinta-feira, dia 23, por motivo de eu ter recebido várias manifestações de dificuldade, né, quanto aos tópicos ao longo das aulas. Então, a gente já, até hoje, exclusive, sem contar a aula de hoje, já tínhamos 4 encontros. Então, em cada encontro, conforme eu vinha sempre falando, a gente teria produção de competências e proposição de atividades, ou seja, ia ter tópicos para vocês produzirem a cada encontro. Então, já fizeram 4 encontros, então é muita informação. Então, eventualmente, alguém acaba se passando, e mesmo vendo aqui, revendo as aulas, né, que é importante, fundamental que todos assistam, ainda que de maneira assíncrona, né, no momento depois, ficou essa manifestação de dificuldades. Então, o que eu fiz? Juntei todos os pontos, sintetizei numa lista e mandei para vocês por diversos canais. Quais canais? O do WhatsApp, que a maioria, eu pensei que todos estivessem, mas nem todos estão, mas a maioria está. Mandei pelo e-mail do fórum do Moodle. Então, ali eu acredito que todos estejam, porque tem que estar vinculado, né, à disciplina no Moodle. Então, quem não está no grupo do WhatsApp, eu peço, por favor, que confira. E caso não tenha recebido, né, já me dá um retorno para eu passar. Mas, igual, eu também, aqui hoje, após a gente trabalhar o último tópico aqui que a gente vai ver do dropshipping, eu vou, ao final, também mostrar essa lista que eu mandei por esses canais todos que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Antes de começarmos, vamos fazer aquele aquece, aquela lembrança, aquele remember, né? Nosso plano de voo hoje, então, vai ser mais curto, como eu havia prometido para vocês, de maneira que permitisse a gente, vocês, né, terem mais tempo para otimizar as produções, aquilo que a gente vem produzindo desde a primeira aula, né? No intuito de chegar na semana na aula que vem, quinta-feira, e apresentarem aí o plano, né, de internacionalização de negócios na era digital de vocês, que é esse, vamos dizer assim, a joia da coroa, o macro objetivo da nossa disciplina. O próprio nome dela já diz, que é internacionalizar um negócio na era digital. Então vamos só fazer um aquece rapidinho para entrar no assunto de hoje, melhor cerebralmente aquecido, desde todas as aulas anteriores. Vamos lá, gente. Então, temos que ter em mente que internacionalização de negócios, num sentido mais amplo e simples, paradoxalmente falando, é fazer negócios com um stakeholder internacional, certo? Então, o que é um stakeholder? É uma parte interessada, ou podem ser mais de uma, mas partes interessadas que geram ou sofrem impactos em função da nossa produtividade. Traduzindo em termos práticos, pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, pode ser ambos, ou pode ser também um prestador de serviço intermediário aí, um intermediador, né? Então basta uma dessas partes interessadas serem internacional, que a gente já estaria fazendo uma internacionalização. Nós vimos, ao longo das aulas, motivações para se internacionalizar. Então, para que internacionalizar, uma vez que dá trabalho, tem especificidades de toda ordem, né, diferentes. Então, você tem quesitos legais, então tem que observar normas, às vezes, que não são as nossas, é do outro país, quer seja para vender, quer seja para comprar. Você tem as questões geopolíticas, que também nós trabalhamos isso numa aula específica, que é um fator
complicador, é difícil a gente entender, né, a geopolítica dos países com quem a gente faz negócio. Então, a gente tem que entender da situação literalmente política da coisa, como é que está lá governos, como é que está a situação da sociedade, como é que estão as instituições, porque país não é só governo, né, executivo, né? Você tem o judiciário, você tem o legislativo, isso nas três esferas que praticamente todo país aí, com um nome ou com outro, tem na sua divisão, né? União, país como um todo, estados ou federações, confederações, enfim, e municípios. Em alguns países são condados, enfim. Então, por que internacionalizar? Tem que valer a pena, né? Então a gente viu ali motivações, escala, diversificação de portfólio, tudo isso para quê? Para que no fim a gente consiga diferenciais competitivos, porque senão fazer por fazer, só para dar mais trabalho, para dizer que tu tem um negócio internacional, não faz muito sentido, né? Então tem que fazer sentido. Então, no primeiro encontro, nós vimos que um dos diferenciais para se internacionalizar melhor é nossa organização, nossa empresa, ter uma mais clara noção do que ela quer, qual é o core business, né? Qual é o negócio principal da nossa empresa. Para quê? Para que a gente não tenha uma relação com o stakeholder internacional somente de compra daqui e, quem sabe, Deus permitir, amanhã a gente se vê. Tem uma relação mais institucionalizada, uma relação mais bem fixada, mais direcionada, uma relação de parceria, de colaboração mútua, né, sobre diversos aspectos, aí, tanto operacionais quanto de desenvolvimento de novas soluções. Lembro que na aula passada eu falei para vocês que para se internacionalizar não precisava nada disso que a gente viu aqui na aula, bastava você ir numa Câmara de Comércio Exterior e ver quais são os regramentos legais que vocês têm que obedecer, ter uma parceria comercial, obviamente, já estabelecida e fazer negócio. Aí, por que então que é importante todos esses tópicos que nós desenvolvemos aqui ao longo das nossas aulas? Porque assim a gente consegue entender melhor a dinâmica da internacionalização, saber os tipos de internacionalização que a gente viu na terceira aula, né? Exportação direta, indireta, importação direta, indireta, joint venture, franchising, fusão e aquisição e alianças estratégicas. Para quê? Para que a gente possa moldar melhor os investimentos, a depender do tipo da relação que a gente estabelece, a gente vai dosar os esforços produtivos, os esforços gerenciais. Isso tanto para a relação direta entre os parceiros fluir melhor, como também para as relações indiretas da nossa empresa, da nossa organização para com o mercado, também fluírem melhor. Então, se você é uma empresa de capital aberto, é importante que o balanço, né, que vocês, por lei, têm que fazer, produzir e divulgar, mostre que vocês estão ali saudáveis, financeira, produtivamente falando, para que isto atraia investidores, se for o caso de empresa com papel em bolsa de capitais, né? E atraiam parcerias produtivas também, não só investidor direto, broker ali, né? Mas como parcerias também. Pô, quem é que não quer fazer negócio? Vamos falar já puxando a brasa para a sardinha da aula de hoje. Quem é que não quer fazer negócio com uma Amazon da vida? Quem é que não quer fazer negócio com uma Alibaba ou Alibaba, dependendo de como queiram pronunciar, da vida? Quem é que não quer fazer negócio com o Mercado Livre da vida? AliExpress, Shein, a própria Magazine Luiza, nacional aqui, né? Grande empresa. Esses exemplos que eu estou dando hoje, já, como eu disse, já são puxando para a brasa para a sardinha do assunto dropshipping. Então, até aqui, gente, antes de entrar no dropshipping, alguma coisa que ficou para trás que vocês queiram resgatar? Capec, na aula tal, passada, né? Você falou tal coisa, não ficou bem claro. Alguém quer fazer algum tipo de resgate em relação a isso? Fica bem à vontade, gente. Tá bem. Então vamos adiante. Então, dropshipping, qual é o significado, né, prático dessa técnica que a gente vai ver na aula de hoje? É uma maneira de você otimizar
a gestão dos seus estoques. Na prática, o que que você vai fazer? Você vai disponibilizar o anúncio das soluções, dos produtos que você quer vender no ambiente, eletrônico, e não necessariamente você vai precisar ter aqueles estoques daqueles itens que você está ali virtualmente divulgando, fisicamente sob seu domínio. Você pode ter um anúncio de um item que é de um parceiro. E aí é que vem a pergunta: qual é a vantagem, qual é a grande sacada de se fazer isso? Vocês podem me dizer? Vocês que já leram pela terceira vez o material que está ali, qual é a vantagem de se fazer o dropshipping? Se é que vocês enxergaram alguma. Muito bem, hoje vocês estão tímidos, né? Chegou no último dia de aula, está todo mundo tímido. Moçada, vamos fazer um bate-bola com a situação física, né? Fazer um comparativo do físico com o eletrônico. Loja física, um estabelecimento físico, o cliente vem fisicamente, vai lá, há uma negociação, ele identifica alguma coisa que ele queira, negocia, se é que há margem para isso, e se resolve comprar, em havendo o item em estoque, detalhe importante, né, na especificidade e qualitativa e na quantidade que ele deseja, o cliente vai levar. No mundo virtual, a lógica é a mesma, só a dinâmica, o fluxo que não é o mesmo, porque tudo é virtual. Mas você entra aí no aplicativo de qualquer site de compras que você queira, por exemplo, esse nacional da Magazine Luiza, próprio Ponto Frio, que é outro nome agora, eu nunca decoro qual é o nome certo. Espera aí, só um minuto, já que falei, eu tenho que olhar. Acho que é só Ponto agora, é Ponto. Ponto, Casas Bahia, qualquer loja virtual, aplicativo ou site que você entrar, você vai ver ali uma série de itens. E debaixo desse item, quando você clica ali para dar o detalhamento, vai aparecer disponível no estabelecimento que é o dominador ali do site, que tem o domínio do site, ou vai aparecer loja parceira. Então, a grande sacada, de maneira resumida, do dropshipping é essa: é você aumentar a sua vitrine, no caso virtual, de ofertas. E aí, jogando isso para o escopo da internacionalização, qual é ou quais são grandes vantagens que a gente tem? Primeiro, a básica, que não precisava nem ser internacionalização, que é a escala. Então, à medida que você tem uma vitrine virtual e consegue disponibilizar mais itens de parceiros, você está aumentando a sua escala, porque você é a vitrine, né? Muito bem. Olhando agora especificamente quanto à internacionalização, ganhos importantíssimos, assim, vantagens ou potencialidades, né? Importantíssimas. Uma das maiores, não a maior e nem a única, mas uma das maiores dificuldades da internacionalização é a adequação legal às normas, daquele país parceiro ou daqueles países parceiros. E aí, eventualmente, quem oferece esse domínio de dropshipping, e aí é você entrando como parceiro, já oferece também esse tipo de desembaraço legal, né? Então, como eu disse, uma das grandes dificuldades, não única e nem a maior, mas uma das grandes dificuldades de você entrar no mercado internacional, principalmente para vender, é você se adequar às normativas legais. E por adequação, não é só uma questão de processos, eventualmente também é uma questão de retenção de tributos. Isso aí é uma coisa muito séria, em se negligenciando, em não se fazendo direito, né? Então, quem oferta um site, um marketplace, para você entrar como parceiro, né, para tu fazer, ser o parceiro do dropshipping, já vai provavelmente oferecer também esse tipo de desembaraço. Isso tem que ser visto, né? Não é regra, né? Mas tem que ser visto. Normalmente ocorre. Que mais que tem? A própria credibilidade local daquele site. Então imagina, você entrar num país que não conhece a tua marca, é natural que haja, no mínimo, um ceticismo, né, em relação à sua marca. Que marca diabo é essa aí? Capec, Limitada. Ninguém conhece. Agora, se fosse aqui no Brasil, a marca Capec Limitada continua sendo marca Diabo, mas seria
teoricamente mais conhecida do que num país fora, né. Então também tem essa questão do lobby, né, do lobby da marca, lobby no bom sentido, né. Então, gente, dropshipping tem diversos apelos, tem diversos fatores ali, eh, positivos, isso na prima facie. Numa segunda análise, o quesito, vamos dizer assim, de avaliação bem potencial é a própria gestão dos estoques, né. Se vocês lembrarem, voltando 100 anos atrás só, quando tivemos ali a segunda revolução industrial, com linha de produção, Ford, Taylor, né, vocês lembram que ali a lógica era o quê? Produção em massa, com a ideia de, em se produzindo em massa, reduzir o custo total, e daí, no fim das contas, você tem um apelo de preço, melhor. Além de padronização, né, de processos, de peças em si, que também tinha o apelo da qualidade. Só que aí veio, um pouco mais tarde, o sistema Toyota com uma proposta um pouco diferente, em termos de produção, em termos de tamanho. Então, foi num caminho da não superprodução, que era just in case, para o just in time, né? Que era o quê? Bom, produzir mediante pedido. Porque Toyota, que é uma importante lembrar, né? É uma filosofia produtiva japonesa que tem por cultura. Então, olha o link que a gente faz com a nossa aula, com a nossa disciplina lá de geopolítica, né? Questão cultural ou a própria conectividade. Então, o just in time, que é oriundo do sistema Toyota de produção, que é do Japão, que tem aquela cultura de exiguidade dos recursos ao extremo. Então, o Japão é uma ilha extremamente difícil, vulcânica, montanhosa, com tsunami, que há 70 anos sofreu um ataque arrasador de bombas atômicas e tem mais de 100 milhões de habitantes. Ou seja, bate cabeça lá. Terremotos, esqueci, né? Então, assim, é um país que tinha tudo para dar errado ou para não dar certo. E olha o que que é, né? É a terceira maior economia do mundo. Terceira maior economia do mundo. Estados Unidos, China e Japão, tá? Bem à frente da Alemanha, que é a quarta. Então, assim, gente, o dropshipping, ele também tem esse apelo. Faz um benchmark, vamos dizer assim, com essa questão do just in time, ou seja, quem está oferecendo ali a vitrine virtual está fazendo de uma maneira ou de outra, sabendo ou não, um apelo ao stockless, a menor nível de estoque. Capec, muito bem. Você está falando tudo de bom do dropshipping, mas e aí, tudo são flores? Claro que não. Qual é o grande problema? A gente já conversou sobre isso, né? Sobre terceirização de atividade. Qual é o grande problema de você estar terceirizando a atividade? Ué, Capec, onde é que eu terceirizei? A gente falou em dropshipping. Se você é o dono do site, do site no sentido do sítio, né? Da vitrine virtual, e tu tá botando parceiros ali para fazer determinadas vendas, ou seja, tu está economizando o teu nível de estoque, né? À medida que você terceiriza uma atividade, qual é o grande problema imediato que surge? A coordenação, o nível de serviço que você vai entregar. Então, por exemplo, se eu abro aqui um domínio eletrônico, né, um site qualquer, e o Anderson vai ser meu parceiro, ele produz lá produto A e B, e eu me interessei por isso, a gente negociou, o Anderson é muito generoso, vai me pagar uma boa taxa, certo, Anderson? E beleza. Só que assim, a Jennifer, quando entrar lá, e a Emily para comprar, aí vão comprar coisas que estão no meu site, que é do Anderson, da empresa do Anderson. Mas, se atrasar, se vier avariado, se vier com alguma inconformidade, de quem a Jennifer e a Emily vão cobrar? Do Anderson ou de mim? De mim, né? E aí é que vem, né? Um dos grandes desafios de você adotar esse tipo de prática, né? É a coordenação, o SLA, o nível de serviço acordado. SLA, sigla em inglês, que é Service Level Agreement, o nível de serviço acordado. Acordado entre quem? Quais partes? No exemplo que eu dei, entre mim e Jennifer e Emily na face que interessa. Claro que existe um SLA também entre mim e o Anderson, que é o parceiro, mas aí é outra história. Entre mim e ele, né?
Mas o que interessa é o SLA proposto para o consumidor. Então não existe eu chegar para a Jennifer e para a Emily, lavar minhas mãos e dizer, ó, vai lá cobrar do Anderson. Não. O próprio Código de Defesa do Consumidor no Brasil, Lei 8.078, de 1990, se eu não me engano, se meu Alzheimer não me trai, setembro de 1990, dá prazos, né, para cobranças, enfim, o que eu acho também uma coisa assim meio pega ratão, meio casca de banana, porque quem é que sabe desses prazos, né? Eu acho que quem tinha que prestar conta sempre é quem vendeu, mas tudo bem. Mas isso numa relação internacional complica mais ainda, né? Porque imagina, vocês estão entrando lá na Europa, num país europeu, e aí dá algum tipo de problema qualitativo, quantitativo. A gente tem que ter condições, e aí entra em cena o assunto da nossa última aula, aula 4, gestão de riscos. Nós temos que ter condições de sanar eventuais problemas que a gestão de riscos nossa, que a gente já viu na aula passada, pode antever, através de um cálculo de probabilidade e impacto. Por que disso? Porque se a gente queimar o filme, literalmente, está sujeito nunca mais voltarmos. Porque quem for à vitrine vai assumir lá o prejuízo, vai pagar a multa, vai não sei o quê, vai sanar o nível de serviço eventualmente mal prestado, mas em relação a nós, vai nos abandonar, não vai mais querer, né? Considerando a gente como o parceiro. Tá bom? No material que está ali, gente, eu estou tentando ser o mais breve possível para deixar vocês trabalharem, tá? Para otimizar esse último dia para vocês produzirem para a aula que vem. No material que está ali, que é um material simples, de 15 páginas, material curtinho, vocês têm bastante informações que expõem, né, prós, eu não vou dizer contras, mas prós, motivos bons para se usar o dropshipping, como que funciona e motivações, e cuidados, né? Não vou dizer coisa ruim, vou dizer cuidados. Dropshipping inspira muitos cuidados. Ah, porque tem armadilha? Tem, mas não é armadilha escondida, que nem esse exemplo que eu dei agora aqui. Então, se você vai ser o parceiro, é uma coisa. Se você vai oferecer o marketplace, vai constituir parceiros, é outra coisa, né? São preocupações diferentes, mas que deve haver, porque senão o que era para ser uma coisa boa, né, que tem muitos motivos bons ali para você adotar a prática do dropshipping. Tá, eu mando o material sim, por aqui. Tem que ver como sanar ou antever problemas, tá bom? Deixa eu ver se eu, no chat eu consigo mandar aqui file, sim. Ai, meu Deus, e agora? Só um minutinho. O Anderson, eu já mando, tá? Eu já mando o material por aqui. Ah, no Whats também, né? Pode ser no Whats. Então, eu vou mandar aqui. Mas é que talvez tenha gente que não esteja no Whats. Só um minutinho, então eu vou no Whats. Pronto. Tá lá no Whats, tá? Quem não tem acesso ao Whats e não está conseguindo acessar o material no Moodle, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar onde está. Então, vocês estão vendo a telinha aí que eu estou compartilhando do Moodle, internacionalização. Deixa eu ir para a aula 3. Vocês estão vendo a tela compartilhada, certo? Sim, Alguém fale, por favor? sim. Sim, tá aparecendo a tua tela. Tá, obrigado. Então, aqui, ó, gente, terceira semana de aula, que é hoje o primeiro dia, né, 21. Então, tá aqui, ó, material dropshipping, que é exatamente o que eu mandei ali no WhatsApp para vocês, tá bom? Voltando aqui para nossa interface. E, como eu havia lhes prometido, vou agora compartilhar com vocês a tela da síntese dos tópicos da atividade avaliativa, que eu já mandei no WhatsApp, hoje, agora há pouco, antes de começar a aula. Já mandei via mensagem do fórum pelo Moodle, ou seja, vocês têm que olhar o e-mail que vocês recebem pelo Moodle.
Eu tenho mandado vários avisos ali, né? Sempre quando acaba a aula, eu aviso que a gravação está disponível, etc, etc, né? Então, quem nunca recebeu nada, tem que dar uma olhada para ver se não é um problema de e-mail ali. E vou mostrar agora aqui, vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês caso alguém tenha ainda alguma dificuldade, né, de enxergar. Então, de novo, pergunto, estão vendo o Word aí compartilhado? Sim. Tá. Então, moçada, tá aí, ó, o que eu passei para vocês, tá? Então, na aula 1, por aulas, né? Eu queria que vocês apresentassem, então, uma missão, uma visão, um valor ou princípio, um diferencial competitivo ou um apelo e um atributo tangível e intangível, ou seja, como que através desses atributos tangíveis e intangíveis, os diferenciais, apelos, irão ao encontro do que se propõe no item 1, tá? Que é a primeira aula. Na segunda aula, duas questões diretas aqui. Então, apresentem e justifiquem duas motivações para se internacionalizar e apresentem e justifiquem dois fatores críticos de sucesso ao se internacionalizar. Então, para isso, vocês têm que revisitar as aulas lá, quem tiver alguma dúvida quanto a conteúdos, para municiar melhor o cérebro, tá bem? Lembrando que apresente é A e B, então no caso 2, né? Apresente duas motivações, motivação A, motivação B, por exemplo. E o que que é justificar? Justificar é dar a devida importância, onde é que isso pode nos levar. Ah, então a gente vai internacionalizar por motivo A e B, porque A pode nos trazer tais benefícios e B pode nos trazer tal ou tais benefícios. Então, justificar é dizer os ganhos, as melhorias, o que que de bom aquilo ali traz, tá bom? Mesma coisa para apresentar e justificar dois fatores críticos de sucesso. Na aula 3, os questionamentos estão ali. Eleger um tipo de internacionalização, importação, exportação, direta e indireta, franchising, joint venture, fusão, aquisição, aliança estratégica. E depois justificar essa eleição, esta escolha, né, do tipo da internacionalização, sob os três pontos de vista ali listados. Quais? Recursos produtivos disponíveis, tecnologia de informação, alinhamentos potenciais e know-how produtivo. Então, se você escolheu fazer importação, muito bem, por exemplo. Então, sob o ponto de vista de recursos produtivos disponíveis, por que que você vai importar? Sob o ponto de vista da tecnologia da informação, por que que você vai importar? E, da mesma maneira, sob o ponto de vista do know-how produtivo, por que que você vai importar? Pode ser que nem todos os três aí pontos de vista, as justificativas estejam fortes. Pode ser. A gente não consegue reunir todas as potencialidades, né? Sob todos os pontos de vista. Aqui eu poderia ter colocado outros quesitos geopolíticos, né? Como a própria geografia, infraestrutura, conectividade, etc. Lembra disso? Legislação e tal. Poderia colocar aqui. Então, de repente, a gente poderia ter numa lista aí de 10 fatores críticos, 7 com justificativas muito favoráveis e outras 3 nem tanto. Talvez até uma meio que ruim. Ah, o regime de governo daquele país é complicado, por exemplo. Né? Lá tem uma pessoa que diz e desdiz. E aí isso aí gera, eventualmente, algum tipo de instabilidade. Estou dando um exemplo, tá? Mas é aquela história, a gente tem que raciocinar com um saldo, né? Então, se dos 10, estou chutando aqui o número 10, mas de todos os quesitos que a gente possa elencar como fator crítico, a maioria deles faz sentido, fizer sentido, a gente tem que avaliar, tá? Se realmente vale a pena tocar ou não. E aí eu vou fazer uma pausa aqui, depois eu volto, que eu quero fazer um comentário, inclusive sobre o assunto da aula de hoje. Se vocês forem pesquisar, isso é informação aberta, é, empresas de dropshipping que fazem esse tipo de atividade no mundo, você tem dois parâmetros para dizer qual é ou quais são as maiores. Quais são os dois parâmetros? Um, volume financeiro e outro, tráfego. Tráfego, não tráfico. Tráfego de informações. Ué, qual é a diferença? Primeiro, qual é a maior empresa do mundo nessa atividade em volume financeiro? Eu chutaria o Ali. AliExpress?
Amazon. É Ali Manuel Express. O Alibaba? É, Alibaba. Alibaba gera, em termos de recursos, quase 1,3 bi dólar. Bi não, desculpa, tri, tá? A segunda, em volume ainda, de finanças, tá? Que gera, de faturamento. A segunda maior empresa é a Amazon, em volume financeiro. Agora, se o critério, o quesito for tráfego de pedidos, etc., tráfego, né, de informações, a Amazon é a maior. Aí vocês vão olhar e dizer assim, tá, mas como pode, né? Como pode e qual é a análise de importância que a gente tem que fazer? Aí é que entra em cena a importância da aula 1. Ou seja, o que que é mais importante para nós? Deixa eu voltar lá já. Eu tive uma experiência bem boa com eles no pós-venda, Eles quem? com a Amazon. Muito bom. Pois é. Então, vamos voltar aqui a compartilhar a tela na aula 1. Então, olha aqui, ó, quando entra em cena essas questões aqui de as diretrizes organizacionais, né? Missão, visão, valores, vou chegar só até o número 4. Diferenciais competitivos e apelos competitivos, aí é que entra em cena a resposta para esta pergunta. Poxa, vou fazer negócio, vou internacionalizar com uma plataforma que tem um volume de negócios que é mais do que o dobro. Eu acabei não falando quanto que a Amazon, que é a segunda de maior volume de finanças, gera, é menos da metade. Então, a, a Alibaba gera 1,3 trilhões quase, né, de dólar ano. A Amazon é pouco mais de 600 milhões, mais do que o dobro a Alibaba gera. Mas aí, a depender do que você tem como diferencial, apelo competitivo, qual é a sua missão, quando você fala em Alibaba, você está falando de um conjunto de diretrizes organizacionais diferentes do que quando você fala de Amazon, do que quando você fala da mexicana Mercado Livre, do que quando você fala da brasileira Magazine Luiza. E eu aqui não estou dizendo que uma é melhor que a outra, só estou dizendo que tem diretrizes organizacionais diferentes. Então, percebam a importância da gente fazer este alinhamento. Quando é competição, apelo competitivo de custos, é uma coisa, quando SLA é outra, nível de serviço, atendimento, pós-venda, etc. Tá? Diga, Emily. Eu acho que uma outra questão. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se esse microfone está funcionando. Uma outra questão a ser considerada também, eu acho que é tipo, qual é o lugar que tu pretende vender, né? Porque que nem tu falou assim, o Alibaba é no mundo, considerando o mundo, a Amazon é considerando o mundo, mas, por exemplo, no Brasil, a Amazon não tem nem um terço da relevância que tem o Mercado Livre, então acho que também é interessante que quando tu for escolher alguém, tu foque em algum lugar, não, eu quero vender em tal país, eu quero vender em tal lugar, então qual que é o marketplace mais forte nesse lugar, né? Não sempre analisar a nível mundial, porque pode ser uma estratégia falha para ti, né? Perfeito, Emily. Eu vou fazer um paralelo bate-bola com estatística, né? Isso aí que a gente falou antes, a nível mundial, é média. Pô, o mundo tem 200 países, né? Arredondando aqui. Então, a média é essa, mas a média tem desvios padrão para mais e para menos. Então, a média, grosseiramente falando, tende a ser não muito inteligente. O ditado não é bem esse, não, tá? Xinga um pouquinho a média ali, chama ela de um nome meio feio, mas eu vou amenizar e vou dizer que a média não é muito reveladora. Ainda mais quando você pega uma base só, entre aspas, do mundo. Então, perfeito seu comentário. Há de se observar isso, e inclusive no nível regional. Então, quando você fala em Brasil, por exemplo, tem o Mercado Livre, mas há de se olhar a região também, né? Tem diferenças. Muito bem. Então, voltando para compartilhar a tela. Então, a gente viu aqui, parou na aula 3. Então, na aula 4, quando a gente viu a aula passada, gestão de riscos. Então, o que que eu pedi para vocês? 3 pontos, né? Primeiro, identificar risco. Então, apresentar e explicar. Então, apresentar é o risco A, que é isso, funciona desse jeito. Explicar isso. Número 2, tratamento. Eu quero que vocês selecionem e justifiquem uma forma. Então, selecionar um dos 4 que estão ali embaixo, que é negar, mitigar, manter, compartilhar.
E justificar é aquela mesma explicação. Bom, por que que eu vou negar? Ah, porque pode me levar a tais resultados, levar a organização nossa a tais resultados. Ou mitigar ou manter, tanto faz. E a terceira pergunta é: qual é o plano de contingência, já de maneira reduzida, que eu pedi para vocês? É 2W1H. Então, o que que você vai fazer? Então, os 2W é o what to do, que é o que vai fazer, o why, por quê, e o 1H é o como vai fazer. Esse 2W1H vai ser justamente a explicação da escolha do 1 e 2. Então, o risco é esse, o tratamento é aquele, com a justificativa tal, que vai se desdobrar no 2W1H. Tá bom? E hoje, eis aqui os questionamentos. Então, quero que vocês apresentem. Aqui está 3, mas é 2. Apresentem e justifiquem 2 argumentos para o uso da técnica do dropshipping e apresentem e justifiquem uma dificuldade. Desculpa, gente, vamos retirar o justifique, tá? Fica só apresentar a dificuldade, não precisa justificar. Então, apresente e justifique 2 argumentos para o uso. Então, vamos usar o dropshipping por quê? A e B, justificando A pode levar a tal lugar, B levar a tal situação. Apresentem uma dificuldade em consequência da adoção do dropshipping. Como a gente já viu, o dropshipping não é só tudo de bom, não é só flores. E não podemos deixar de pedir isso, né? Explique uma forma de mitigar esses impactos do número 2. Então, se você tem problemas, você tem que apresentar soluções, gente. No nível de vocês, MBA, vocês têm que apresentar soluções. Vocês não podem se limitar somente a serem detectores de problemas. Isso que para detectar um problema já é uma arte, né? Lembrando, problema não é aumento do consumo de clipse, desperdício de folha A4 do Xerox. Isso passa a ser um problema, pode ser um problema, se você conseguir conectar isso ao comprometimento da missão, aula 1, diretrizes organizacionais da empresa. Então isso é um problema. Se a minha empresa tem lá um apelo, um valor, princípio, sustentabilidade ambiental, e a gente está desperdiçando esses materiais de escritório de uma maneira muito significativa, que está tendo uma repercussão ruim perante nossos stakeholders, opa, nós temos que fazer algum tipo de ação ali, ainda que não seja uma atividade produtiva direta, né? Tá certo? Então, esses são os últimos questionamentos da aula de hoje. Então, apresentar 2 vantagens ali, apresentar e justificar 2 vantagens do dropshipping, apresentar somente, sem justificar, um problema e depois explicar, apresentar uma forma de mitigar isso aí, né? Então, lembrando que mitigar é reduzir. Já estou aqui direcionando para isso, mas se vocês quiserem, Capé, que eu quero negar esse problema, eu não quero que ele nem aconteça. Show de bola. Eu quero uma forma de atuar em cima desse problema, porque a gente não pode ficar passivo. Por que que não pode? Porque senão ele não é um problema. Se é algo que pode ser deixado de lado, a gente está tendo circulação de formigas no canto da cozinha em excesso. Sendo irônico, né? Mas se isso passar a ser um problema, então tem que atuar, tem que virou praga. Se vocês têm alimentos em estoque, opa, já começa a virar praga. Aí, opa, então aí é um problema. Então aí a gente vai ter que atuar. Mas se não, não precisa. Legal, gente? Então no meu relógio são 19h57. Então eu dei uma otimizada na aula de hoje. Mas quando eu digo otimizada, é no sentido de que todas as outras aulas concentraram a maior parte, né, das competências previstas e deixando somente para a aula de hoje essa questão mais tecnológica, né, que obviamente também é um escopo importante da nossa disciplina, na era digital, internacionalização de negócios na era digital. Tá bom? Alguma dúvida, algum questionamento que vocês tenham? Porque agora o meu plano é deixar vocês trabalharem. Eu vou ficar aqui esperando alguém, enfim, solicitar algum tipo de apoio. Vou ficar aqui no back-office para vocês, no bastidor. Vou parar a gravação para não ficar gravando nada, né? E vou ficar atendendo vocês aqui até o último aparecer, até o último aluno estar em tela. Lembrando aqui, então, trabalho da aula que vem. Exemplo de dropshipping, franchising.
Veja, o dropshipping, de novo, ele pode ser um acolhimento de qualquer parceria que não seja a sua produção. Aí, o franchise é complicado, porque o franchise amarra tudo, né? Bruna, né, que está perguntando. Então, o problema não, mas a característica do franchising é que ele tem todos os processos muito bem amarradinhos. Então, talvez, eu arrisco dizer, Bruna e todos, que vocês nem terão essa possibilidade de, tendo um franchising, poder anunciar ali soluções de outro. Então, imagina, você ter uma franquia de um café, por exemplo. Café é coisa física, não, pode ser uma coisa online, sei lá, uma franquia online. Pô, franquia é tudo amarrado. Como é que você vai botar ali coisas que são fora dessa amarração? Não sei, aí tem que realmente, na minha concepção de franquia, não acho ser um cenário muito provável. Mas eu não estou dizendo que vai contra, tá? Se de repente a franquia dá essa liberdade, a lógica é a mesma. Então, se você tem lá um marketplace de uma determinada franquia que tem lá o seu portfólio de produtos e as regras da franquia permitem você colocar ali, disponibilizar outros produtos, multimarquear, né, oferecer outras marcas, então vai ficar a mesma situação, independentemente de ser franquia ou não. Eu acho que não é possível, mas isso aí depende de cada franquia, tá bem? Então, para a aula que vem, vocês têm que produzir aí, vocês vão apresentar, né, cada qual, as suas soluções, e vão me depositar o material que vocês criaram ali, escrita, enfim, de qualquer jeito. Isso aí não é o importante a forma, não tem que embelezar, que importa é a apresentação de você, mas eu preciso que vocês postem o material num link que até a aula que vem, obviamente, eu vou deixar disponível para vocês, tá? Quem eventualmente, então estou reforçando isso, já mandei isso em várias mensagens ali no grupo, quem eventualmente não puder, por motivos diversos, né, não vou entrar aqui no mérito agora, não puder apresentar na aula que vem, então já sabe que não vai poder, por motivo de trabalho, etc, etc, grava um vídeo e posta este vídeo gravado como se fosse um material depositado, no link que eu vou disponibilizar. Para isso, até eu já vou fazer isso agora, tá? Já vou criar, já te passo, Emily, eu vou criar o link para vocês postarem para quem eventualmente já tem a previsão de não ter disponibilidade na aula que vem, quinta, de apresentar, já sabe que tem algum compromisso, não vai poder. Então, tudo bem. Então, já grava o material, o vídeo e posta lá. Fala, Emily. Eu já sei que eu não vou poder participar quinta, tá? Porém, eu já fui desenvolvendo conforme as aulas e eu preciso desenvolver somente o de hoje. Então, eu acredito que daqui no máximo 1 hora eu estou com ele pronto. Poderia apresentar hoje para você? Não, Emily, aí eu vou te pedir a paciência de fazer desse Gravar o jeito. vídeo. É, é, tá, desculpa, Tá, mas não, aí que não tem problema. senão eu vou ter que Não, não, é abrir que eu para imaginei que todos. talvez a gente conversando ao vivo seria melhor. Se tu tivesse alguma dúvida, quisesse ter essa troca, seria mais interessante. Não, Mas eu gravo o vídeo sem problema nenhum. sempre é melhor, né? A troca síncrona em tempo real sempre é mais frutífera, mas aí, para a gente fazer a mesma regra para todo mundo, aí eu deixo só para a aula que vem, quem não puder, daí grava, tá bom? Certo, muito obrigada. Alguma dúvida a mais, gente? Como eu disse, eu vou estar à disposição de vocês agora aqui, eu simplesmente vou parar de falar, deixar vocês trabalharem, vou ficar aqui online até o último aluno estar online. Assim que terminar, eu baixo a aula, converto em YouTube e disponibilizo. E agora mesmo, quando eu ficar sem a minha tela aqui, meu vídeo, meu áudio, eu já vou criar lá o link, né, para quem, como a Emily já falou, já sabe, né, que não vai poder, quando tiver com o material disponível, já poder postar, tá bem? Então tá, moçada, bom trabalho para vocês. E se quem eu não falar mais, até a quinta. Vou estar aqui, hein? Tô aqui no bastidor, tá? Vou parar aqui a gravação. Diga, Aldear. É bem tranquilo. Até peço desculpas, eu tive que abrir a porta que chegou uma encomenda aqui. Talvez eu tenha perdido o finzinho da tua explicação e surgiu uma dúvida. Se, porventura, não der tempo em função da quantidade de colegas, enfim, de se estender um pouco do tempo, como é que faz? Pega e grava o vídeo igual?
Eu já fiz uma gestão de riscos, eu já fiz um 5W, 2H sobre isso, e a conclusão foi que o resíduo potencial é mínimo. Então, esse cenário não está sendo contemplado. Show de bola. Obrigado. É que nem final de time de futebol quando tu tem certeza que vai ganhar. Tem um risco, né? Mas eu acredito que não vai ser um problema. Mas a tua dúvida é pertinente, Aldear. Diga, Não, Cristiane. bem tranquilo. Cristiane? Agora sim, a minha dúvida é no tipo de internacionalização, que eu vou fazer de um centro de soluções compartilhadas que atende empresas, tanto do Brasil, e vai começar a atender de fora. Aí não seria importação, exportação, eu não sei se seria outro tipo de internacionalização Qual que nesse você caso. acha que seria? Eu até pensei, é uma internacionalizar os serviços, né? Não sei se a aliança direta também não. Você está entregando algo ou consumindo algo? Entregando serviços. Então é uma exportação. Se enquadra na exportação. Mas daí, nesse caso, não tem o dropshipping, né? Dropshipping. Dropshipping, desculpa. Depende, eu não sei. Aí que eu não sei exatamente qual é a solução. Mas veja, a tua pergunta é muito pertinente, tá? Até muito mais abrangente do que o escopo que a gente está tratando aqui. É uma pergunta que tem muito a ver com produção em geral. Como assim? Todo produto, toda produção, ela tem um componente tangível, né, que é o que a gente mais consegue visualizar de maneira fácil, assim, vou exportar vendendo itens, por exemplo, né? Então você cria Uhum. lá um dropshipping, um marketplace com parceiros e tal, de diversos itens que todo mundo produz e vai disponibilizar para aquele mercado. Então você está falando da parte tangível da coisa. Mas para Uhum. fazer isso, você tem muitos, talvez até mais críticos, atributos intangíveis. Serviços, como, por exemplo, o processamento do pedido, a entrega em si, se tiver alguma logística reversa de devolução, por motivos que queiram, defeito, quantidades, enfim. Então, você também tem a parte intangível que, ao meu ver, é até mais crítica do que a tangível, ou seja, a parte dos serviços. Você pode ter serviços técnicos de entrega também. E aí vai precisar mobilizar a equipe em determinado lugar para ir lá, montar. Eu acho muito mais, inclusive, promissor em termos de agregação de valor a parte de serviço, só que ao mesmo tempo difícil, do que se for separar só a parte tangível. Mas, Cristiane, e todos, né? Independentemente do foco do produto a ser ofertado, todos os produtos têm uma parte tangível e intangível, para que, ao fim, gerem uma solução. Então, repito, a gente acha que quando está vendendo itens, calçados, roupas, sei lá, coisas tangíveis, é só disso que se trata. Não, porque tem a entrega, tem a separação do pedido, o processamento do pedido, tem atendimento pós-venda que eventualmente se faça necessário. Isso tudo é serviço. Isso tudo não é o produto tangível, né? E aí envolve capacitação de pessoas, envolve tecnologia da informação, disponibilidade de servidor, tudo é serviço, tá, Cristiane? Então, assim, o que você está propondo como solução é muito válido e tem um valor agregado maior do que só vender calça, vender carteira, vender caneta, sei lá. Não desmerecendo, obviamente, né? Calça, caneta, carteira. Mas quando você coloca serviço, você está agregando um valor muito maior, ao mesmo tempo que está agregando uma dificuldade de gestão muito maior também, né? É que nem uma Uhum. prova olímpica, que você tem um salto ali sobre o cavalo, que o Brasil agora tem algumas atletas no feminino ali, medalha de ouro. Você sempre tem a nota de partida, que serve para quê? Para justamente mostrar para os árbitros o que esperar daquele salto. Teoricamente, a gente pensa assim, bom, a nota de partida mais alta é melhor, né? Só que aí vai exigir mais também, potencialidade de um erro maior. Certo, obrigada. Beleza. E aí, que mais? Dona Bruna Arnold, cabelo tá seco? Hoje alguém Boa apareceu de cabelo noite. molhado aqui. Teria atrasado, desculpa. Tranquilo. Moçada, então, dúvidas? Alguma coisa a mais que queiram? Tá. Então eu vou ficar aqui, vou parar a gravação.
Sobre tamanho do vídeo, quem for gravar, 10 minutos no máximo, tá, gente? Que já é muito tempo, tá? Nem precisaria tanto. Mas 10 minutos no máximo, até para exercitar a capacidade de síntese e objetividade, né, de vocês. Porque 10 minutos, imaginem, para vocês venderem uma ideia em 10 minutos, a gente perde aí a conexão do cérebro do público-alvo facilmente, né? Também em função de diversos já estarem me perguntando, que é em relação a prazos, tá? Então, o prazo previsto conforme desde o primeiro dia de aula eu tenho falado para vocês, prazo para entregas, quer seja síncrona, né? Vocês apresentando ou postagem dos vídeos, quem já não puder, até dia 23, quinta que vem, até o final da aula. Ah, mas né, caso não consiga, etc. Aí eu vou dar a possibilidade de haver o atraso, mas é claro que com penalidade, né? Então, sei lá, por motivos que eu também não vou ficar aqui entrando em casos concretos pontuais, que podem ser inúmeros, mas se acontecer qualquer coisa, ok, eu não vou também fechar o caixão ali do link 22 horas e ninguém mais consegue nada. Não, eu vou deixar aberto até na semana seguinte. Mas é claro que quanto mais atrasado for, mais penalidade tem até por justiça em relação a quem cumpriu os prazos, né? Que desde o primeiro dia de aula eu estou falando para vocês, tá bom? Diga aí, vamos lá. Eu acho que eu fiz o meu trabalho um pouco errado. Como assim? Eu tava. Peraí, deixa eu ligar minha câmera. Eu tinha começado a fazer de uma empresa, na verdade, de frutas, né? E aí chegou um momento que eu não sei como fazer a venda online de exportação. Tá, e onde é que tu acha que está errado? Porque eu não sei como fazer a exportação de frutas de forma online. Olha, se me permite aqui uma sugestão, é como qualquer outro produto, só que no caso das frutas, você tem aí como qualquer produto, né? Você tem a particularidade, principalmente da questão da conservação, fruta é um perecível e tal, mas é como qualquer outro produto, Catrine. Você tem que ter o acordo comercial com a parte que quer vender, né? Com a parte para quem você vai vender e o ambiente online você pode colocar super simples como qualquer outro. Simples que eu digo assim, de estruturar, né? O que eu acho mais desafiador é a parte comercial, que a gente não está tratando aqui, né? É você ter quem compre, você fechar negócio, né? Que aqui a gente não está falando disso, né? Aqui a gente está Uhum, assumindo que já haja um negócio, quer seja para vender, exportar ou comprar importando, né? Mas você criar um ambiente virtual para isso, assumindo, né, que tenha demanda, super tranquilo. uhum, O que é difícil, até aproveitando, né, o exemplo acho que foi a Cristiane que perguntou, sobre serviços, o que eu acho que é mais difícil para você, nesse caso, de novo, é o serviço. Qual? De logística. Porque de conservar, manipular a fruta, que é um item frágil, muito perecível, eu acho que é o grande desafio, né? sim, tá. Não, mas não está Então, errado, não, fica tranquila. O desafio é vender, né? Botando aqui uma interpretação real da vida, o mais difícil é você fazer a parte comercial. Depois que você faz a parte comercial, você fecha o negócio no papel, né? Vamos dizer, safra tal vai ser vendida e tal. Depois fazer acontecer que é a parte do bastidor mais difícil. Ah, não, mas o comercial nosso depende da compra online. Então, tudo bem, aí é criar, né, essa sistemática de catálogo, do dropshipping no sentido de você daqui a pouco ter, é como se fosse um site cooperativo, você ter ali disponibilidade para todos os componentes integrantes da cooperativa anunciarem. O difícil é coordenar os pedidos e as entregas, que esse é um dos grandes desafios do dropshipping. Mas o apelo dele é ótimo, é você que é dona do site poder disponibilizar mais produtos que não estão sob a sua guarda. Ou seja, tu não hum, tem o encargo de gerenciar aquele estoque. Isso é um custo, né? sim. Mas não está errado Tá. não, Catri.
Só é É que eu fiquei. difícil, né, de executar. Sim, devia ter escolhido outro produto. Não, 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 é sério, não pense assim, porque essa dificuldade que você está colocando para esse tipo de produto, né, fruta, perecível, etc., ela ocorre, essa dificuldade ocorre para qualquer tipo de produto. Mais para a questão da perecibilidade, às vezes mais para a questão de volume, peso, outras questões de conservação, como fotossensibilidade, por exemplo, temperatura, sensibilidade à temperatura, que também se aplica, né, a frutas. Então, assim, ó, a tua dificuldade com frutas é igual para todo mundo, mais para um lado, mais para o outro. É super tranquilo. É uma dificuldade commodity, vamos dizer, tá? Para você criar, né, um dropshipping. A execução da operação é que eu acho mais difícil do que a operação que eu digo depois de alguém comprar e processar o pedido, entregar com um produto íntegro. Isso é que eu acho mais complicado. Mas isso Sim, a gente não está cobrando agora aqui. beleza, prof, obrigada. Que fruta é? Maçã. Pô, maçã ainda não é das piores. Alguém, não Não, sei. Maçã é ótimo. Eu não sei se alguém falou em amora aqui. Cadê? Acho que foi o Anderson, não foi, Anderson? Se o Anderson estiver online. Pô, frutas mais sensíveis assim que Foi, são. Foi você, não foi, foi, Anderson, que falou de amora? foi. Framboesa. Framboesa. Pô, cara, isso sim é difícil, porque aquela frutinha ali, só de tu encostar nela, tu já meio que detona, né? Desmancha, né? É. Viu, Catrine? Tua vida tá ótima. sim. Mas vamos lá, né? Vamos lá, show de bola. Vamos tentar. Deixa eu gravar aqui, vai. Vamos lá, prossegue aí, André, com a sua dúvida. Então, eu coloquei duas empresas que eu vou trabalhar, né? Que é online, né? Vendas online. E coloquei o motivo de eu trabalhar com essas duas. Seria isso? Ou eu teria que. Ou é porque que que vai agregar eu trabalhando com elas? Na verdade, o que tu perguntou agora dá no mesmo, né? Mas o que tem Tá que no ser, mesmo? o que tem que ser justificado é por que dropshipping. Tá. Então, tu tem que Então olhar, tá o correto, então. Seria isso mesmo. que de bom traz, dois argumentos. O que de Isso, problema pode trazer e como solucionar esse problema. isso. Tá correto. Beleza? Certinho, então. Obrigada. Beleza. Diferenciais e apelos. Desculpa, eu Quer que eu esqueci de repita? botar para gravar. Eu quero sim, por favor. Tá. Os meus diferenciais e apelos competitivos estão conectados com a prática de dropshipping. E aí eu queria ver contigo. Eu preciso necessariamente seguir esse sumário ali, ou eu posso ir assim abordando as coisas em momentos diferentes, mas porque elas estão conectadas? Ou eu preciso seguir exatamente aquela receita que tu passou ali dos tópicos? O que seria não seguir a receita? Seria eu já abordar nos diferenciais e apelos competitivos, por exemplo, a prática de dropshipping, que é algo que eu optaria para poder ter diferenciais e apelos competitivos. Pode. Pode? Tá. Beleza. É isso. É Obrigada. uma, é uma otimização, né, de esforço, né? É, é que querendo ou não, tá relacionado, né? Vai ficar um pouco repetitivo, mas eu posso ver formas diferentes de Não, não abordagem. precisa, não precisa. Na verdade, Tá, quanto mais conciso puder ser, melhor. tá bom. Beleza, Muito bem, então. Obrigada. né? Ahn, ali eu vou falar sobre o meu trabalho, tá? Que é uma clínica de ultrassonografia. É um Legal. serviço, no caso, né? Que é o produto, os exames, né? Que a gente entrega. Eu só não tô sabendo como ver ali na questão da internacionalização sobre importação e exportação. Eu acho que não seria bem isso, né, professor? Do Depende, o que tipo. você pretende fazer? Que aqui, claro, a condição que está sendo direcionada é para esse cenário de importação e exportação, né? Aham. Então, você pode tanto importar quanto exportar, e por importar ou exportar, não precisa ser o produto final em si. Então, por exemplo, você pode importar insumos, você pode importar formas de ler os laudos, forma de laudar, inclusive. Isso é uma coisa que tem sido Hum, feito muito nesse tipo
de exame de foto e imagem, né? A Sim. laudagem, né? Tanto importando quanto exportando. Então, realmente, Uhum. como eu não entendo bem do teu negócio, também não tenho muita facilidade de pensar numa solução. Mas a ideia é Sim, essa, né? tá. Não, eu que eu achei que pudesse ser ali a questão da fusão e aquisição também, né? De repente, nova filial. Boa, 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 boa. Pode ser tudo. É que eu não tinha entendido se tinha que importar ou exportar, ou se poderia Não, ser também, né? Como eu vi que tem. são todos aqueles tipos ali, as possibilidades, né? Certo, professor. Não, seria isso mesmo, então. Tá, Até tá mais, bem. obrigada. Tá, né?